Sejam todos bem-vindos. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas tem a satisfação de dar início à primeira reunião ordinária de diretoria do ano de 2018, contando com a presença do excelentíssimo senhor Amazonino Mendes, governador do Estado do Amazonas. Dr. Antônio Silva, presidente do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, anfitrião deste evento, ao lado do governador Amazonino Mendes. Eu quero fazer início da minha fala. Na realidade, ela é muito extensa, mas eu botei uns tópicos aqui, porque eu tenho muito a pedir do nosso ilustre governador Amazonino Mendes, que se faz presente, que sempre também me acompanhou, mesmo quando fui presidente do Atlético Rio Negro Clube, ele sul-americano que era, mandava sempre o nosso querido e saudoso companheiro, secretário lá, que fazia as entregas dos troféus, que era o nosso querido, que faleceu, que era, me ajuda, Deu Branco, mas já me lembro. De formas que nós temos uma ligação muito próxima, eu e o governador Amazonino Mendes. Governador Amazonino, inicialmente, queremos agradecê-lo por aceitar o nosso convite para participar de nossa primeira reunião de diretoria do ano de 2018. Como é praxe, essa casa, ao iniciar os seus trabalhos de reuniões, sempre tem a presença do governador. E, para minha satisfação maior, hoje eu tenho a presença do meu querido amigo amazonino Armando Mendes. Sua presença é muito importante pela oportunidade que temos de compartilhar nossa luta e viabilizar uma parceria duradoura para reformular nossos caminhos com vistas à recuperação econômica do Estado do Amazonas, desejo de todos nós aqui presentes. Pedimos, então, senhor governador, a sua atenção para alguns pontos que consideramos relevantes para esta parceria fundamental. Lastreado no que sempre aconteceu em seus mandatos à frente do Executivo Estadual, apelamos a Vossa Excelência para a inclusão no tempo devido das entidades de classe nas discussões para a revisão dos incentivos fiscais do ICMS, ora em curso no âmbito da Cefaz. Como a lei atual vence em 2023, uma nova lei deve ser editada como condição indispensável para a extensão desses benefícios, senhor Alfredo, até 2073. Estamos prontos também para colaborar com a comissão criada pelo governo do Estado para estudar e apresentar propostas para resguardar as vantagens comparativas desse nosso modelo exitoso na reforma tributária, ora, em tramitação na Câmara dos Deputados. Senhor governador, outra preocupação atual das classes produtoras é com relação à gestão dos incentivos fiscais, atualmente em face de ajustes pela administração de Vossa Excelência. Historicamente, o senhor tem saído em defesa das garantias constitucionais da Zona Franca de Manaus, atuando efetivamente, tanto na parte política, quanto por meio de medidas judiciais, quando necessárias. Eu não vou me delongar para contar um pouco da história dessas ações judiciais que foram encabeçadas pelo governador à época. Não foram poucas as vezes em que o Amazonas, como o senhor bem acompanhou, ao longo de sua trajetória política, foi ameaçado por medidas do governo federal que colocaram em risco as vantagens comparativas deste modelo de desenvolvimento. As garantias da Zona Franca são garantias legais, constitucionais, embasadas na excepcionalidade e vitais para a atração do capital produtivo capaz de gerar renda e emprego para o nosso Estado e também para a nossa própria União. Uma das últimas medidas que afetaram negativamente um dos importantes segmentos da indústria no Amazonas foi a mudança do tratamento fiscal do polo de concentrados para refrigerantes.
Este polo é responsável para ajudar no resultado da balança comercial do país pelo elevado volume de exportações de um produto manufaturado, portanto, com maior valor agregado, que ao longo dos últimos anos tem liderado as vendas externas do Amazonas. A indústria aqui instalada construiu a mais importante cadeia produtiva com o interior do estado, para além da própria Zona Franca, criando demanda para estimular a produção do setor primário, como o próprio afirma o nosso querido Munir Lourenço, presidente da Federação da Agricultura, ampliando a atuação e os benefícios deste modelo de desenvolvimento, um objetivo, inclusive, de todas as suas administrações à frente do Executivo Estadual. Senhor governador, contamos mais uma vez com a sua especial atenção e influência política para a manutenção da produtividade deste setor para a nossa economia, bem como dos demais que compõem o nosso exitoso parque industrial, constantemente atacado por ações externas que ameaçam a competitividade das indústrias aqui instaladas. Portanto, senhor governador, aqui fica o nosso pedido para que juntos possamos trabalhar, sermos mais fortes. Agora o comando é todo seu. Muito obrigado, senhor governador. Meus amigos, o nosso país é um país complicadíssimo. É verdade, ele está em formação, ele está se desenvolvendo, cheio de problemas e defeitos, algumas virtudes, é fato. Mas meditem. Houve um deputado federal amazonense chamado Francisco Pereira da Silva, mais conhecido como Pereirinha. Este deputado, historicamente, foi o autor do projeto de lei da Zona Franca de Manaus. Esse projeto dormiu nas gavetas do Congresso Nacional durante décadas. Décadas não tanto, mas anos. Nada mais natural que um país gigantesco, de dimensões continentais como o nosso, dono de praticamente 2/3 da Amazônia internacional, procurasse um caminho para manter suas fronteiras e a própria região, resguardá-la. Mas as nossas correlações de forças democráticas, tidas e havidas como democráticas, fez vista grossa. Ela dormia nas gavetas. Sem embargo de sermos visceralmente contra as ações ditatoriais, os mandatos que não são originários do povo, mas as Forças Armadas, quando tiveram a oportunidade de comandar este país, nos deram a Zona Franca. E o fizeram com uma exposição de motivos extraordinária, uma aula de patriotismo e de grandeza. A gente precisa conhecer a história para meditar, estudar e agir. Nos deram o aeroporto, Eduardo Gomes, nós tínhamos o Ponta Pelada. Nos deram a Transamazônica, que chegou a ser toda asfaltada e foi abandonada, para integrar o território nacional. Fizeram a BR-319, fizeram a Transamazônica, que era toda a integração, que era, o ideal era de integrar a nação. Primeiro ponto. Segundo ponto, estava eu no Senado da República, ano de 90. O Brasil, endividado, tinha que fazer a negociação da dívida nos Estados Unidos. Meu parceiro de conversa no Senado, um homem brilhante, inteligente, o acriano, já cidadão paraense, o inesquecível senador Jarbas Passarinho, que era meu interlocutor constante. Conversávamos, e a temática era uma só, a Amazônia, a nossa Amazônia. Recordo-me da tristeza deste homem quando, guindado a condição de
ministro da Justiça e coordenador do processo político brasileiro na época, com um tremendo constrangimento, nos convocou para uma reunião na sua casa, em seu apartamento. A reunião era para que nós aprovássemos o território Yanomami. Não há nada contra. A questão que uma nação, que é o povo, mais o território, são duas componentes da formação da independência de um país. É um caminho de formação de um país. As discussões em torno eram as mais díspares. Uns diziam que tínhamos 4.000 Yanomamis, outros 18.000 Yanomamis, e a verdade é que eles eram nômades e viviam tanto na Venezuela como no Roraima e no Amazonas. A questão era reconhecer como condição sine qua non a iniciação das negociações. Eu vi o meu país de joelhos, eu vi meu país sem autonomia, eu vi o meu país, né, sendo rebaixado, humilhado, obrigado. Eu assisti aquele senador, brilhantíssimo senador, presa de um enorme constrangimento. Isso a gente vivencia no dia a dia sem saber que estamos vivenciando. A Zona Franca de Manaus, quando ela chegou, prestem bem atenção, foi em 67. Em 67, nós tiramos o subsídio da borracha, que era uma economia falsa, era uma falsa economia que nos sustentava. Porém, vejam bem, você tinha um equilíbrio de distribuição populacional e um relativo equilíbrio de distribuição de renda. Você não tinha miséria, você não tinha esmolé, você não tinha criminalidade, você não tinha assassinato, você não tinha pivete, você não tinha proliferação da prostituição, porque tinha distribuição. Mas a economia era falsa. Era o subsídio da borracha. O governo federal gastava o dinheiro da nação para que aquela economia continuasse. Foi substituído de uma forma assim rápida, drástica, violenta, pela Zona Franca de Manaus, à época apenas empório comercial. Não era ainda distrito industrial. Nós tivemos 4 anos de comércio intenso, dos famosos sacoleiros que vinham de todo o país, desembarcavam aqui e era um frisson, era um frenesi na cidade de Manaus, abertura de lojas e mais lojas e mais lojas. Primeiro ponto. Quem foi que nos destruiu? Quem foi que destruiu aquele empório comercial, aquela liberdade comercial, aquele frenesi comercial? A resposta foi o Paraguai. Mas foi o Paraguai sozinho? Não. Foi o nosso conluio com o Paraguai. Um conluio criminoso, um conluio vergonhoso. O Brasil abriu as portas para o Paraguai, ilegalmente. Se criou a Feira do Paraguai à vista de todos, lá na capital, Brasília. Todo mundo conhece a 25 de março de São Paulo. E a Amazônia, que tinha que ser contemplada com esses benefícios fiscais, ninguém deu bola. Perdemos. Agora, se nós examinarmos o Decreto-Lei 288, com as suas 5 restrições na época, para o que temos de restrições hoje, a gente se escandaliza o quanto fizeram de mal à Zona Franca de Manaus ao longo desses anos todos. Quanta maldade, quanta irresponsabilidade, quanta falta de brasilidade, quanta falta de respeito para com essa região. Hoje, para coroar
todas essas angústias, surgiu o projeto de lei PLC 160, que cria zonas francas no Brasil inteiro. Não apenas cria, convalida, chancela, numa ofensa claríssima à Constituição Federal e pronto, está resolvido. Meus amigos, este é o país que nós temos, esta é a famosa correlação de forças democráticas, este é o famoso regime democrático que nós temos. E agora nós nos preparamos para uma eleição para a presidência da República e todos nos enganamos, vamos continuar nos enganando. Porque quem vai resolver o problema do Brasil não é um presidente, é uma reforma institucional, é uma reforma estrutural, é um comportamento cultural, político diferenciado, responsável e capaz. Quero dizer a vocês que eu faço essa fala porque eu estou na Federação das Indústrias do meu Estado. Aqui é o foro apropriado para se falar isso. E o faço também para reafirmar o meu compromisso inarredável com esses propósitos. Eu sou um homem visceralmente adverso, contrário a este crime continuado que se perpetra contra a Amazônia brasileira. Peço aos nossos dirigentes industriais que aqui estão, e são poucos, que nós temos um outro problema grave, gravíssimo, que nos diferencia e nos dá problema do ponto de vista sociológico, um problema muito sério, comportamental, social. É que a nossa indústria, a grande indústria que nos dá mais de 30 bilhões de dólares, essa indústria, ela é composta por empresários e donos que moram fora do Amazonas, que não têm compromisso nenhum com os nossos sentimentos, com as nossas angústias, com os nossos problemas, sem embargo de serem bem-vindos e nós o recebermos com muito amor e muito respeito, é preciso observar que há este problema. E qual é o nome deste problema? O que é que significa isso? Significa o quê? Que a ausência da intervenção do poder econômico fora do poder econômico estatal desequilibra qualquer sociedade. Aqui, o poder econômico, que resulta quase que sozinho e sobranceiro do Estado. Então, o governador passa a ser a referência de tudo, a solução para tudo. E, ao mesmo tempo, o dono do baraço e do cutelo. E nos outros lugares há um equilíbrio entre o PIB dos empresários e o recurso que o governador administra do erário. Aqui não tem. Isto se reflete em uma série de problemas invisíveis na sociedade. Na final, nós temos que fazer uma série de reformulações. Nós estamos precisando de cérebros, de ideias, pensamentos. Temos que sair de agora, da pouco conversava com esse homem admirável, que era o general, que ele dizia, precisamos sair da mesmice. Tenho hoje uma missão que vocês me deram, que é maior do que eu. É uma missão gigantesca. Como fazer economia num quadro assim? É muito difícil. Como é que eu vou alcançar os erros do governo federal, os descasos do governo federal, a falta de amor do governo federal? Às vezes, a falta de compreensão nossa, a falta de percepção, de análise, a falta de artigos de fundo chamando a atenção da população.
O problema com o nosso comportamento cultural. O que é que nós vamos fazer com o nosso comportamento cultural? Meu caro Antônio, você que é admiravelmente um presidente consagrado por todos, pela sua habilidade, seu jeito, sua forma, sua maneira de ser. Também você é um homem operoso, intrépido, que gosta de promulgar, de fazer, de organizar, de propor. Você me disse, ao concluir sua oração, que a bola agora estava com o Negão. É isso. Mas me ajude a chutar essa bola. Chame os seus parceiros, seus companheiros. Eu vou fazer o seguinte: nada mais simpático, nada mais positivo, nada mais fortalecedor do que ouvir a opinião de todos. Vamos discutir em comum as saídas para as nossas questões fiscais, a aplicação correta dos nossos benefícios fiscais. Ouvir vocês, porque vocês sabem onde o calo aperta, e nos ensinar que nós, do governo, somos meramente teóricos, no máximo somos teóricos. E assim venho, em nome do nosso humilde governo. Eu digo humilde governo, não é por falsa modéstia, não, é porque é humilde mesmo. Esse governo é humilde. Esse governo tem que ser humilde, ele é obrigado a ser humilde. Se ele quiser deixar alguma coisa para a população, ele tem que praticar o exercício da humildade diariamente. Nós, enfim, queremos deixar claro a Vossa Senhoria, aos seus parceiros, seus companheiros, esses guerreiros aqui da indústria do Amazonas, que nós estamos do lado de vocês e nós não queremos jogar do lado. Nós queremos que vocês nas posições, ora de centroavante, ora na defesa, ora na lateral, porque eu não saio desse governo sem antes fazer alguns gols. Eu quero ser artilheiro. Conta comigo. Valeu. Muito obrigado. É isso que nós queremos. Nós queremos que o senhor faça os gols, mas nós queremos estar lhe alimentando para que o senhor possa concluir a jogada com grande estilo. Com a sua permissão, eu queria franquear a palavra aqui para a mesa, se alguém dela quiser fazer uso. E dizer do compromisso assumido pelo governador, quando ainda em campanha e que nós acompanhamos o esforço para realizar, para cumprir. Dizer do compromisso que nós, das entidades de classe produtora, temos com esse governo e com qualquer governo que queira o bem do Amazonas, como demonstra o governador amazonino. Quando a gente fala de amor à causa pública, no nosso caso, nós falamos de respeito à Constituição, que é o que colocou o governador. Afinal de contas, o nosso Estado não é um peso para o país. E cabe a nós mostrarmos ao país a contribuição que esse Estado dá. Eu reforço, dos 27 entes federativos, apenas 8 estados da federação devolvem à União em arrecadação de tributos valores acima do repasse compulsório que recebem. O Amazonas é um deles, é o único estado da região norte. São os 3 estados do sul, 4 estados do sudeste e 1 do norte. O Amazonas recebe em média 3,4 bi. Nós arrecadamos em 2016 13,2 bilhões. Nós devolvemos à União quase 3 vezes o valor que eles nos repassaram. E aí vem essa lei que quer legalizar a ilegalidade, concedendo aos estados o direito de dar os incentivos que são ilegais, são inconstitucionais pelo próprio Supremo. E aí eu ressalto a coragem do governador de entrar com uma ação de inconstitucionalidade e que tem o nosso apoio, governador, para resgatar o respeito à Constituição, o respeito ao direito desse Estado que está abrigado na Constituição.
Quando a gente fala de arrumar a casa, é trazer a esse Estado o status quo que lhe permite a fixação de PPBs para atração de investimentos. Hoje, os ministérios do MDIC e o MCT, eles sentam em cima das propostas de PPBs, não fixam, pura e simplesmente indeferem os pleitos de PPBs. E aí o governador abraçou a ideia do governo do Estado propor os PPBs antes que o investidor queira fazê-lo. E aí nós vamos atrás de atração desses investimentos com os PPBs fixados. E aqui também tem o nosso reconhecimento, governador, ao senhor ter aceitado, junto como o senhor fala. Esse é um passe que um está dando para o outro para que o gol seja marcado em prol do Amazonas. E quando a gente fala do nosso Estado, a gente não pode deixar de mencionar o efeito colateral que a preservação da floresta tem na economia e na contribuição dessa preservação para o mundo. Acontece que poucas pessoas e poucos dão valor a isso, nós precisamos valorizar essa contribuição. E aí nós vamos trabalhar junto também, buscando uma forma matemática de mostrar ao mundo a contribuição do modelo Zona Franca. Se muitos criticam o modelo Zona Franca como um peso para o país, por conta da renúncia fiscal que existe, sim, só que é 12% do total da renúncia fiscal que está na região norte. 53% da renúncia fiscal do país está na região sudeste, a região mais rica do país. Nós temos que demonstrar isso em números. E nós vamos fazê-lo, porque a única forma que tem das pessoas ouvirem não é ver a floresta em pé, é ver o quanto ela vale estando em pé, e isso o Amazonas faz, e faz com galhardia. E tudo que se faz com amor à causa pública, com a intenção de arrumar a casa, tem o apoio das classes empresariais, das classes produtoras. Então, em nome dessas classes, em nome da Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Federação do Comércio, a Associação Comercial, a CDL, o Centro das Indústrias, todos os sindicatos, que não há dicotomia, não há como caminhar separados se nós queremos o mesmo objetivo. As formas, às vezes, diferem um pouco, mas os objetivos de todos que estão aqui é o mesmo, que é o bem e o melhor do nosso Estado, que vai resultar no bem e o melhor do nosso povo. Então, da nossa parte, senhor governador, muita luz, muitas bênçãos, muita perseverança, e isso nós temos de sobra, e nós vamos caminhar junto nessa batalha. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Depois que o governador fala, ninguém mais fala. Está encerrada a reunião e eu os convido para o coquetel a ser oferecido pelo governador.